Voltamos? Voltamos, tá, gente? Voltamos. Então, Cris, como a gente estava comentando, de que não há muito que se discutir quanto a esse tempo que a gente vive, né? Essa fase, né? Nós estamos em crise, sim. Tem acontecido situações que nos permeiam dessa crise. Como nós estamos vendo, esse assunto, crise, ele está por todo lugar. Se você liga a TV, você vê falar de crise, você abre qualquer site é, da internet, está falando de crise. Se você conversa com qualquer um, WhatsApp, ou mesmo a conversa pessoal, não tem como conversar sem falar do que está acontecendo, sem falar de crise. O assunto geralmente é crise. É crise da saúde, pela preocupação com o Covid-19, com o coronavírus. É crise financeira, pela queda da atividade econômica, os comércios fechados e tudo mais. É crise de todos os lados. E amados, é inegável que então que nós estamos envoltos a essa crise, e essa crise é muito grande. Ela é mundial e ela abala a todos nós de alguma forma, toca em todos nós de alguma forma. Mas a questão, amados, o problema, por mais terrível que seja essa crise da saúde, por mais terrível que possa ser essa crise financeira, o grande problema, amados, não é essa crise. Não são esses acontecimentos que tem aí. O grande problema é quando essa crise externa, essa crise da saúde, essa crise financeira, o grande problema é quando essa crise externa gera uma crise interna. Gera uma crise dentro de nós. Quando essas circunstâncias de fora, queridos, quando esses acontecimentos, eles passam a nos afetar por dentro. Afetar o nosso íntimo, a nossa vida pessoal, interna. Quando nós, amados, é que entramos em crise. Esse é o grande problema. É quando eu e você entramos em crise. Crise de ansiedade, crise de preocupação, crise por medo, crise de angústia, de aflição. Quando essa crise lá fora gera uma crise aqui dentro. Esse é o grande problema. E queridos, a palavra de Deus nos dá uma direção. Ela nos dá um alento, ela nos dá um socorro para esse momento, para essa circunstância. O Senhor, amados, nos diz que é possível viver, mesmo em tempos cheios de crises, sem permitir que essas crises de fora gerem crises aqui dentro. E esse, então, amados, é o intuito nosso essa noite. Perceber pela palavra do Senhor quando Ele nos diz que é possível ter paz, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a problemas. Que é possível existir crise lá fora, mas paz aqui dentro. E é esse, então, queridos, o título da nossa mensagem de hoje. É uma crise lá fora versus uma paz aqui dentro. Uma paz do nosso coração. Para isso, então, queridos, eu peço para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14.
E nós leremos a partir do versículo 1. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 1. Diz assim o texto, queridos, ali em João, capítulo 14, verso 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aqui, queridos. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito e gracioso, nós nos voltamos a Ti, ó Pai, clamando pela Tua assistência, agradecendo pela Tua graça e por Tua misericórdia. Deus, sê propício a nós, ó Pai. Fala conosco, comunica a Tua verdade, Tua vontade a nós. Trabalhe em nosso coração de forma que nós possamos compreender. E não somente compreender, que nós possamos atender a Tua palavra, Pai. Que nós possamos acreditar nisso, ó Pai, e viver essas verdades. Cuida de nós, aplica essa verdade em nossas vidas, ó Deus. Nos faz compreender o Senhor e a vontade do Senhor para nós. É o que nós pedimos a Ti, Pai Santo, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém, Deus. Irmãos, queridos, com licença. Queridos, em que contexto que Jesus disse isso aos discípulos? Em que contexto que Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração? Que ele disse: não perca a paz, não se perturbe, não se transtorne, não entre em crise. Não deixe que a crise se estabeleça no seu coração. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Em que contexto que Jesus falou isso aqui para os discípulos, amados? O clima aqui era de muita tensão. A tensão estava no ar ali. Se nós voltarmos um pouco, mas eu te convido a depois fazer isso, se nós voltarmos um pouco nos textos, pelo menos uns 2 capítulos aqui, do mesmo Evangelho de João, nós vamos perceber isso bem claramente, o que estava acontecendo. A gente via que os fariseus tramando a morte de Jesus. A gente vê Jesus lavando os pés dos apóstolos e nisso ele confrontando o orgulho daqueles discípulos. Nós vemos ali também Jesus apontando o traidor dentre eles, Judas Iscariotes. Nós vemos que Jesus dizendo que ele partirá e que não vai levar os discípulos juntos. Em outras palavras, foi isso que os discípulos ouviram. Esse dia aqui, amados, dessa frase, desse ensino de Jesus aqui, ele era a quinta-feira, amados, a quinta-feira do Getsemane. Era a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição, a quinta-feira da prisão de Jesus, a quinta-feira da negação de Pedro, em que Pedro nega Jesus.
Os discípulos amados, acompanhando tudo isso, todos esses fatos anteriores. E eles então, queridos, eles estavam perturbados em seus corações. Eles estavam tristes. Jesus os deixaria. Eles estavam envergonhados pelo orgulho confrontado neles por Jesus mesmo. Eles estavam perplexos porque sabiam que Judas trairia e que Pedro negaria Jesus. Eles estavam, queridos, angustiados, porque Jesus já tinha dito que eles iriam passar por aflições, por açoites, por perseguições, que eles sofreriam prisões. E o pior ainda estava por vir, a morte de Jesus. A crise, então, queridos, rodeou